Vamos falar de Juan Pablo Vargas, zagueiro costarriquenho que estava muito bem encaminhado para ser contratado pelo Santos, mas nesta terça-feira o Santos desistiu da contratação do jogador. Vamos falar aqui os motivos e também alguns questionamentos em relação a essa história. Vamos começar com a matéria do GE, que fala o seguinte: o Santos desistiu da contratação do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas, do Milionários da Colômbia. O jogador de 28 anos se apresentou nesta terça-feira com uma lesão que impossibilitava até a realização de todos os exames médicos necessários. Inclusive, um dos exames que ele não conseguiu realizar foi aquele de esteira, né, que os jogadores acabam correndo por um período para saber se está tudo ok com o coração. Ele não conseguiu realizar esse exame por conta da lesão na coxa. E aí, a matéria do GE continua falando o seguinte: Vargas, portanto, volta ao Milionários da Colômbia. O defensor estava com tudo certo para jogar no Santos e seria anunciado nesta terça-feira, mas o problema físico impossibilitou a contratação. Agora, o Peixe volta à busca por um zagueiro. João Basso já foi anunciado para a posição na última segunda-feira. Inclusive, já está no bid e pode fazer sua estreia neste sábado contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Outra informação, né, de um dos motivos também, é da UOL, que fala o seguinte: outro problema foi um desacerto de última hora com o Milionários, clube onde Vargas tem contrato até dezembro. Ou seja, o Vargas poderia assinar um pré-contrato com o Santos, né, poderia inclusive se apresentar, sei lá, em janeiro de 2024, mas como o Santos, né, precisa muito de zagueiros, principalmente porque agora liberou o Luiz Felipe ao Atlético Goianiense, o Santos iria pagar uma compensação financeira para o Milionários. Continuando. Os colombianos pediram a antecipação do pagamento do dia 15 para o dia 2 de agosto. O Peixe havia aceitado essa condição, mas resolveu desistir com o resultado dos exames. As bases do contrato estavam acertadas até Vargas vir ao Brasil. Santos pagaria uma compensação financeira, devolveria o meio-atacante Daniel Ruiz e deixaria parte dos direitos econômicos para o clube colombiano. Inclusive, de acordo com a imprensa colombiana, o Daniel Ruiz ainda negocia, né, essa rescisão de contrato com o Santos para retornar ao Milionários, independente desse desacerto com o Vargas. Então, de acordo, né, com o GE e com a UOL e também a imprensa colombiana, né, houve esse desacerto de última hora de relação de valores, né, que o Milionários queria receber até quarta-feira, até o dia 2. O Santos não teria concordado, principalmente por conta da questão dos exames. E agora vamos a alguns questionamentos. Começando que essa lesão aconteceu no dia 22/7, um sábado, quando o Milionários enfrentou o Deportivo Pereira, empataram, e aos 77, né, da partida, 77 minutos, né, obviamente do segundo tempo, o Vargas se lesionou. E aí, a pergunta que eu faço, que a gente ainda não tem muito claro, né, como que aconteceu, é o seguinte: o Santos sabia dessa lesão do Vargas? O Santos, quando estava negociando com o Milionários, questionou: olha, vocês fizeram algum exame para saber a gravidade da lesão do Vargas? Porque convenhamos, hoje é dia 1º de agosto, a lesão aconteceu no dia 22 de julho. Ele não passou por nenhum exame, nenhum médico do Milionários, ninguém foi ver o que aconteceu com o jogador. O Santos não perguntou isso. O Milionários escondeu do Santos. O jogador também não falou para o Santos. Foi uma surpresa quando ele chegou aqui no Brasil e não conseguia sequer subir numa esteira para fazer os exames. Porque se o Santos não questiona isso, tá errado. Se o Santos sabia da lesão e mesmo assim, vamos ver o que vai dar ali nos exames, também está errado. Porque a janela de transferência se encerra agora, dia 2, para jogadores que possuem vínculo com outra equipe. O Santos tem até o dia 15 de setembro para registrar atletas que estão sem clube.
Mas o Santos precisa de jogador para ontem. O Santos não pode errar nas contratações. Então tem que se certificar. O jogador tem condições de chegar, aparecer no bid e ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, para o jogo contra o Fortaleza? Então o Santos tem que questionar isso. O Júnior Alonso, que era um outro zagueiro, canhoto também, né, assim como o Vargas, que negociava com o Santos, a negociação esfriou. Por quê? Porque o Santos avançou pelo João Basso, né, que inclusive já foi anunciado, e avançou pelo Vargas. Então o Santos meio que escanteou o Júnior Alonso. Só que o Júnior Alonso tem clube, é do Krasnodar, e é uma negociação financeiramente bem mais complexa, porque também envolve a dívida do Cueva, né? Não teria tempo hábil para o Santos avançar, acredito eu, né? Por uma contratação ou empréstimo, enfim, do Júnior Alonso. Então acredito que se o Santos ainda quer um zagueiro, vai ter que ir buscar atletas que estão sem vínculo. Jogador que venha com condições para jogar. E repito, gostaria muito de entender como que foi essa negociação. O Santos só se preocupou com valores? O Santos não se preocupou em perguntar para o Milionários, ele está jogando? Ele está machucado? Enfim, fica aí o questionamento. Espero que em breve a gente tenha respostas em relação a isso. E vamos ver se o Santos, né, vai atrás de outro zagueiro. O Santos, a gente sabe que encaminhou a documentação do Nonato, ex-internacional e ex-fluminense, que está na Bulgária, deve chegar ao Santos por empréstimo. Qualquer novidade, tanto de Nonato como de outro jogador, a gente volta aqui para atualizar. E para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma notícia sobre o Santos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que dessa forma o YouTube sempre manda os conteúdos para vocês. Grande abraço e até um próximo vídeo.